Será que fecha a porta aqui? Que porta? Pode ser. Por favor. Você vai entrar em conf também, né? Negroni, vem aqui com a mamãe. Obediente, que é esse menino, meu Deus do céu. Vamos fazer live? Não pode latir, tá? Oi, Areton, bom dia. Vamos ver se hoje o Instagram deixa a gente fazer live melhor, né? Sem ficar caindo, sem ficar interrompendo. Bom, voltamos à nossa programação normal. Como toda sexta-feira, 11 horas da manhã, eu tô aqui com vocês para o nosso encontro, para a nossa live. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, aliás, enfim, hoje em dia todos os temas que a gente vem discutindo aqui são importantes, né? Mas principalmente nesse momento aí de mudanças, a gente consegue perceber ainda mais o poder da comunicação, né? O trabalho home office nos traz esse grande desafio, né, de não estarmos próximos. E a gente resolveu hoje falar, então, sobre comunicação. Será que a comunicação ela é importante, né? Ou então, quão importante a comunicação ela é dentro das empresas? E é isso que a gente vai falar um pouquinho. Eu gosto de dizer que a comunicação e o relacionamento, né, é um casamento perfeito, porque a nossa vida ela é baseada em relacionamentos, né? Os nossos relacionamentos pessoais, os nossos relacionamentos com os nossos familiares e os nossos relacionamentos profissionais também. E a base de qualquer relacionamento é a comunicação, né? Então é por isso que eu gosto de dizer que a comunicação e relacionamento é o casamento perfeito, né? A gente diz aí que 60, né? Peter Drucker disse pra gente já que 60% dos problemas administrativos dentro de uma empresa resultam da ineficiência da comunicação. Então, vamos entender um pouquinho como que a gente pode aí melhorar a nossa comunicação dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Porque, como já diria o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica, né? Então, precisamos estar muito atentos à nossa comunicação. A nossa comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ser assertiva, né? A gente vai falar muito sobre assertividade, também não quer dizer grosseria ou falta de respeito, que é o cuidado que a gente tem que tomar, né? Então, como que a comunicação funciona, né, dentro do ambiente de trabalho? Primeiro, a partir de um contato social, que são os nossos relacionamentos interpessoais dentro do ambiente de trabalho. E essa comunicação, esse contato social dentro do ambiente de trabalho, ele funciona para quê? Para transmitir informações dentro da empresa e orientar o trabalho das equipes, dos profissionais. E a comunicação, ela tem um grande poder de estimular as relações, de envolver e de motivar as pessoas, né? Visto, por exemplo, aí o poder da comunicação interna, de fato, como um motivador dentro das empresas. E a comunicação, ela se dá em dois momentos. Primeiro, a comunicação verbal. De fato, a comunicação que eu falo, né? A oralidade da minha comunicação, as palavras, a mensagem, aquilo que eu quero transmitir de maneira direta. E o segundo momento da comunicação é a comunicação não verbal. É aquilo que de fato eu não oralizo, mas eu quero comunicar algo. É alguma mensagem, é o nosso gesto, é o nosso tom de voz, enfim. Uma coisa que a gente pode ter certeza que é impossível a gente não se comunicar. Nós estamos nos comunicando com o mundo
Sendo trabalhando na empresa, sendo trabalhando home office, não importa. Nós estamos nos comunicando o tempo todo. Às vezes com a gente mesmo, né? Quem nunca se pegou falando sozinho? Ou tendo aquele pensamento que você dá uma viajada, assim. Daqui a pouco, nossa, parece que eu tô transparecendo muito o meu pensamento. Parecia que eu tava falando alto e na verdade eu tava só pensando. Então a gente se comunica o tempo todo, certo? Então, a comunicação, quando a gente trabalha aí o conteúdo de comunicação, o estudo da comunicação, a gente tem aí, matematicamente falando, uma apresentação de 55% da nossa comunicação está atrelado aos nossos gestos, às nossas fisionomias. Então, veja só o poder da comunicação não verbal, aquilo que eu não estou dizendo, mas eu estou transmitindo. Depois, a comunicação diz que 38% da nossa comunicação é o nosso tom de voz. É a forma, né, como as pessoas percebem. Se eu quero falar algo positivo, né, o meu tom de voz ele tende a ser alegre, tende a ser energético. Quando a gente fala algo um pouco mais negativo, o nosso tom de voz muda. Né, e profissionais que fazem atendimento por telefone, né? Como que a gente estimula o nosso cliente? A partir do nosso tom de voz. Se eu ligo para contar algo bacana, para ofertar um produto, eu não posso ter um tom de voz baixo, sem energia, sem vontade, porque o cliente ele vai perceber isso, né? Eu preciso ser energético, eu preciso conquistar, eu preciso envolver através da minha comunicação e através do meu tom de voz, né? É natural muitas vezes a gente ligar para uma pessoa, por exemplo, sem vê-la, mas pelo tom de voz a gente ter percepções sobre o momento do outro, né? Apenas pelo tom de voz a gente pode perceber, acho que não é um bom momento, acho que liguei, a pessoa não está muito receptiva, né? Veja como o tom de voz ele é muito importante e a gente percebe ele o tempo todo. E depois, aí os 7% que faltaram dessa comunicação, de fato, é o que eu falo, as palavras que eu digo. Então, esses números são importantes para a gente entender a grande relevância que tem a nossa comunicação não verbal, para que a gente possa refletir se a gente de fato comunica o outro aquilo que a gente gostaria mesmo, ou se a gente pode aprimorar um pouquinho dessa nossa comunicação. Por exemplo, eu posso dizer uma frase que eu vou falar agora, sem mostrar para vocês a minha comunicação não verbal. Vou virar de costas, por exemplo. E aí eu vou contar para vocês o seguinte. A pimenta é forte. O que eu disse? Eu disse que a pimenta é forte. Apenas. Mas, será que eu gosto de pimenta? Será que pimenta forte eu acho interessante ou eu não gosto? Não dá pra saber. Agora, se eu falo, essa pimenta é muito forte, qual é a mensagem que eu tô querendo dizer? Que, além da pimenta ser muito forte, que é a frase que eu disse, possivelmente, pelas minhas expressões faciais, eu não gosto de pimenta forte, né? Então, olha só a diferença de uma frase, e aí a gente tem esse grande problema na comunicação escrita. Aquele famoso ok no WhatsApp, né? Quem nunca passou por essa situação? Você pergunta alguma coisa pra pessoa, bom dia, Rafael. Você pergunta alguma coisa pra pessoa no WhatsApp e ela responde ok. E aí você entende, mas será? Ok. Aí tem gente que pode ficar chateado com aquele ok, pode ficar confuso, pode não entender. Vou contar um exemplo minimamente engraçado aqui. Quando eu conheci meu marido, alguns anos atrás, a gente tava ainda se conhecendo, aquele namorico, né? Eu convidei ele pra viajar pelo WhatsApp. Então, imagina só, eu tava super empolgada, a expectativa lá em cima, né? Nossa, né? Vou convidar o Broto pra viajar. Aí convidei, falei, olha, vai chegar um feriado aí, que tal, não sei o que, tô pensando em viajar, o que você acha? O que ele respondeu pra mim? Um emoji de piscadinha. Só. Nossa, eu fiquei nervosíssima com aquele emoji. Porque imagina só que eu convido o Broto pra viajar e ele me responde com emoji de piscadinha. Nem disse que sim, nem que não, nem se queria, se não queria, absolutamente nada. Resultado, gastei uma sessão de terapia para entender a piscadinha do moço. E aí minha terapeuta disse uma coisa para mim que eu não tinha pensado. E aí é que são as interpretações da comunicação.
Ela falou, alguém manda uma piscadinha para dizer algo ruim? Não. Teoricamente, a pessoa está sendo simpática, está sendo legal. Então, a piscadinha não é positiva. Mas eu queria uma resposta assertiva. Sim ou não. Eu não queria uma piscadinha. Mas essa era uma expectativa minha. E olha só a comunicação como ela é muito louca, né? Como ela mexe com a expectativa das pessoas. Então, esse exemplo para dizer que, na cabeça dele, a piscadinha era a melhor resposta que ele poderia dar para mim. Que foi o quê? Ele gostou do meu convite, ele achou interessante, mas ele naquele momento não poderia me dar uma resposta de sim ou não, porque ele tinha obrigações em relação ao trabalho dele. Ele não sabia se ele poderia folgar naquele feriado para a gente viajar. Olha só como a comunicação prega cada peça na gente, não é mesmo? Às vezes um simples ok, um simples emoji, uma carinha muda tudo. As pessoas interpretam de maneira muito diferente. E hoje, agora, né, trabalho home office e a nossa comunicação cada vez mais por escrita, né, por aplicativos, que é mais rápida, a gente precisa tomar muito cuidado. Acho que deu uma travadinha, mas acho que voltou, Rafael. Vamos acompanhando aqui. Qualquer coisa, coloca aqui pra mim nos comentários. Pra mim também deu uma travada, mas agora voltou, parece. Olha como a comunicação prega essas peças. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não sermos assertivos, às vezes, na comunicação e parecer um pouco grosseiro, desrespeitoso, né? Quando a gente fala em comunicação, é muito importante que a gente seja empático, né? Como será que o outro pode perceber a minha comunicação? Porque a comunicação, na verdade... Beleza, Rafa, obrigada. Qualquer coisa, coloca aqui pra mim, tá? Por favor. A comunicação, ela não é só o que eu falo. Ela é o que o outro entende. Aquela frase, mas eu não disse isso, foi ele que entendeu. Não funciona, porque nós somos responsáveis também, né? Pelo menos em ajudar que o outro tenha a interpretação correta, né? A coisa mais importante na comunicação é a gente ouvir aquilo que não está sendo dito, que é a percepção do outro, né? Eu conhecendo a pessoa da forma como eu a conheço, como ela costuma interpretar, como que eu posso customizar a minha fala para que ela tenha um entendimento melhor? Há pessoas que a gente converse rapidamente, faça isso, faça aquilo, sim, não, e funciona. A pessoa entende, tem um raciocínio mais rápido, tem um conhecimento mais próximo do seu, e isso flui. Há pessoas que a gente precisa ter uma comunicação um pouco mais didática, mais clara, nos mínimos detalhes. Então, por isso que é importante a gente ter empatia com o outro que a gente está se comunicando, para ver como que que a gente pode customizar a nossa comunicação. Então, é muito importante a gente entender que a comunicação, ela é sim de nossa responsabilidade, principalmente o que o outro vai entender, né? Então, é muito importante que a gente pense como que a gente pode trabalhar a nossa comunicação em relação a isso. Por exemplo, a comunicação escrita, que hoje traz grandes desafios aí dentro das organizações. Eu preciso, em toda a minha comunicação, ter um começo, meio e fim. Pense, antes de escrever um e-mail, por exemplo. O que eu quero comunicar? Então, vamos supor que eu quero comunicar que a partir de hoje a gente vai vender um novo produto ou um novo serviço. Eu quero comunicar a minha equipe. Vou usar esse exemplo. Quero comunicar a minha equipe sobre a venda de um novo produto ou serviço. Então, o assunto do meu e-mail tem que ser assertivo. Então, novo produto, o nome do produto, e aí eu começo. Equipe. Esse é um e-mail para formalizar que a partir de hoje estamos comercializando um novo produto e o produto é esse. Aí você explica o que é o produto. Explica como que o cliente vai adquirir esse produto. Né? Explica qual é a estratégia de venda, por exemplo, de maneira bem didática. E aí, para ajudar na comunicação escrita, é importante você usar trechos, começo, meio e fim. Então, primeiro eu vou explicar o que é, então, um parágrafo, depois eu vou explicar o outro. Pode colocar em tópicos para facilitar o entendimento do outro. Tomando muito cuidado, sempre, né, antes de enviar um e-mail aí, ler, ver se de fato, na hora que a gente está digitando, não só erros de ortografia, mas às vezes a gente omite algumas palavras que mudam o entendimento. Então, primeiro passo da comunicação é a gente pensar o que a gente quer comunicar. Quais são os aspectos importantes que eu preciso passar para o outro? Quais são as informações que têm que estar claras na minha comunicação?
Se é por escrito, eu escrevo e sempre releio para garantir essa assertividade, né? Porque é um e-mail enviado depois, salvo alguns aí que você tem alguns segundos, consegue clicar lá no botão desfazer e consegue voltar, mas o e-mail, a palavra dita ou a palavra escrita não tem volta, então a gente tem que tomar cuidado. E se é oralmente, eu vou participar de uma ligação, eu vou participar de uma reunião, pensar um pouquinho antes na nossa fala para garantir essa assertividade. Então, a partir do momento que eu paro, organizo as minhas ideias, faço aí uma didática, uma linha de raciocínio do que eu quero falar, qual é o meu poder de influência nessa comunicação, é outro ponto muito importante. Então, esses são alguns passos que a gente pode planejar na nossa comunicação para otimizar. E aí, hoje, um dos maiores problemas da comunicação é exatamente a falta de informação. Eu apenas digo, por exemplo, o exemplo que eu dei agora sobre um produto novo, eu apenas comunico, por exemplo, estamos vendendo um produto novo, mas eu não explico o que é, eu não explico como funciona. E esses são os maiores problemas que acontecem nas organizações, né? Esses ruídos da comunicação é pela falta de informação. Então, precisamos comunicar de maneira clara, com o máximo de informações possíveis. Isso facilita muito, porque às vezes a gente fala A e a pessoa entende B, não é mesmo? Então, a gente precisa se precaver para que isso não aconteça. Mas isso vai acontecer? Provável que sim. Mas a nossa responsabilidade em relação à nossa comunicação é garantir o menor risco em relação a isso. Então, que possamos olhar a nossa comunicação com a importância que ela tem. Que ela pode resolver situações, mas ela pode trazer desafios, ela pode trazer problemas na nossa comunicação. Às vezes você pergunta uma coisa, a pessoa entende outra e responde outra, e aí vira uma bola de neve por algo que poderia ter sido resolvido lá em cima se a comunicação fosse um pouco mais clara e assertiva. Então, para você que está me vendo aí, o vídeo fica, lembrando que o vídeo fica gravado também, eu vou deixar aqui. Eu vou disponibilizar para vocês um questionário de assertividade na comunicação. Então, quem quiser ter acesso a esse questionário é bem legal, porque traz aí o diagnóstico da nossa comunicação e quais são os nossos pontos de atenção. Então, quem quiser ter acesso a esse questionário, me manda um e-mail. Meu e-mail é treinamento@vendrame.com.br. E eu disponibilizo por e-mail para vocês esse questionário, que é bem bacana para vocês identificarem quais são os gaps de comunicação, quais são os pontos que a gente pode melhorar. Às vezes a gente acha que a nossa comunicação é tão clara, mas a gente tem ruídos. Então, esse é um questionário bem bacana para identificar esses pontos aí de atenção. Então, quem quiser esse questionário, me manda um e-mail que eu prontamente vou disponibilizar para vocês. E o que eu queria, para fechar esse nosso encontro de hoje, falar sobre comunicação, a gente está passando por um momento de grandes mudanças. Grandes mudanças geram muitos desconfortos emocionais. E como a gente pode minimizar esses desconfortos emocionais? Primeiro, a partir do autoconhecimento. Se eu me conheço, eu conheço as minhas emoções, eu conheço os meus pontos fortes, eu consigo lidar melhor com as emoções negativas, com os impulsos que esses momentos podem trazer. E a nossa comunicação é o ponto-chave para essas mudanças, É o ponto-chave para que a gente pense em soluções e não em problemas, Eu fiz uma live na sexta-feira passada aqui na Vendrame falando sobre gestão de negócios agora em tempo de mudanças. Inclusive, essa live fica gravada lá no nosso link de palestras online. Então, acessa lá no nosso site, se você quiser ver. A Vendrame vem aí nas 2 últimas semanas fazendo um ciclo de palestras online gratuitas, além das lives aqui no Instagram. E as palestras, elas ficam gravadas. Então, a gente fez várias palestras bem bacanas, que vocês podem conferir lá no nosso site também, tá bom? E aí, nessa palestra sobre gestão de negócio em tempos de mudança, eu estava falando, e vale lembrar, e vale trazer aqui também, que a gente tem um problema, a gente tem um grande desafio. Mas, se nós focarmos no desafio, no problema, vai ser mais difícil a gente encontrar a solução para sair.
Então é importante a gente ter um olhar positivo, pensar lá na frente, qual é o tipo de solução que eu posso propor, qual é algo que eu posso inovar, o que eu posso melhorar dentro dos meus processos. Esse é o objetivo, né, que a gente sempre fala, o pensar fora da caixa, o pensar diferente, o foco na solução. E a nossa comunicação está muito atrelada, porque às vezes as nossas emoções podem estar abaladas nesses momentos desconfortáveis e a gente precisa tomar cuidado para não trazer esse desconforto na nossa comunicação. Sabe aquele dia que a gente não está muito bem, que talvez a gente tenha focado muito no problema e não na solução, e às vezes a gente pode trazer essa fala negativa para o outro, contaminar negativamente o outro com a nossa fala. Então que a gente tenha atenção a esses momentos também, né? Porque a gente já tem todos os desafios do mercado corporativo, todos os desafios da nossa vida profissional, e a gente tem que minimizar, principalmente em relação aos nossos colegas de trabalho, as nossas relações interpessoais, né? Vamos estreitar as nossas relações interpessoais através de uma comunicação mais próxima, perguntar para o outro, ter empatia com o outro, conhecer o outro, se aproximar do outro. E a gente consegue utilizar por meio da nossa comunicação relacionamentos mais saudáveis, mais benéficos a todos, e ter uma influência nessas relações. E é a partir dessas influências, dessas relações mais próximas, que a gente vai conseguir aí pensar em novas soluções para esses momentos desafiadores. Então, para a gente finalizar aqui, eu queria deixar uma mensagem. Agora o final de semana está chegando, por mais aí que estejamos nesse momento de quarentena e precisamos sim ficar em casa, esse é o momento para que tudo isso passe o mais breve possível, né? Então, aproveitar aqui e deixar a minha contribuição de que sim, pessoas, precisamos nesse momento ajudar uns aos outros, e isso é muito importante, é por isso que, né, estamos juntos nessa quarentena, e que esse final de semana a gente possa refletir sobre as nossas ações, como têm sido as nossas ações nesses momentos desafiadores. Eu tenho procurado me aproximar das pessoas, tenho uma comunicação mais motivadora, agregadora, né, positiva, ou estou imerso a essas negatividades que estão acontecendo, para que a gente utilize o final de semana para recarregar as nossas energias e voltar na segunda-feira com novos pensamentos, com pensamentos positivos, com vontade de fazer algo diferente, né? Porque nós somos protagonistas das nossas oportunidades e só depende da gente. Então, para fechar aqui, eu queria desejar um ótimo final de semana a todos vocês, agradecer de novo a presença e participação aqui, depois fica gravado aqui a live também para quem assistir a gente depois. Deixa nos comentários da Vendrame se você gostou da live, quais os temas você gostaria de ver nas próximas lives e palestras. E quem quiser o inventário da assertividade da comunicação, me manda um e-mail, treinamento@vendrame.com.br, eu disponibilizo para vocês e a gente pode ir conversando sobre como ajudar também nesse momento desafiador. Que todos tenhamos um ótimo final de semana para recarregar as energias e voltar na segunda-feira com tudo. Eu encontro vocês semana que vem, sexta-feira, nas nossas lives aqui sempre às 11 horas, tá bom? Gente, muito obrigada, Rafa, Suzy, Vivi, pessoal que acompanhou aqui a gente. Quem entrou no meio, depois assiste, também fica a gravação aqui. Obrigada, Rafa, para você também. Bom, pessoal, eu vou me despedindo. Acompanhe o site da Vendrame, as nossas redes sociais. Semana que vem tem mais palestras e mais lives, tá bom? Um beijo, bom final de semana. Tchau, tchau.